Fala, galera. Estamos agora aqui fazendo uma transmissão do nosso material, da nossa solução, que é o Pastinha. Trouxe aqui o Alisson, que é o nosso head lá na nossa startup, Pastinha, que vai aí mostrar para a gente um pouco sobre como que é essa operacionalização dentro da plataforma e de que forma que ela consegue agilizar as vagas de emprego aí em até 24 horas. Não é mágica, não tem nada de mais, né, o Alisson? Tem, na verdade, é conhecimento, né? Eu acho Isso que isso mesmo. aí vem de muita experimentação, né, através dos projetos e que a gente atua. Enfim, se apresenta para a gente aí e só dá uma breve explanação de como que é que a gente vai fazer essa demonstração hoje. E aí, pessoal, eu sou o Alisson, então, como o Márcio falou, eu sou head aqui no Pastinha. E hoje, basicamente, a gente vai mostrar aí, de fato, como que a gente apresenta, como que a gente entrega a nossa plataforma para vocês, e de que forma que ela pode estar auxiliando aí em acelerar esse processo de mobilização, seja tanto para a contratação, né, para a atração ali desses talentos, como também para o recebimento de documentação, o armazenamento dessa documentação, diante da LGPD, né, que é algo bem importante hoje em dia aí, e está, enfim, sendo até relacionado a casos aí trabalhistas, né? Então, a nossa ideia é justamente mostrar para vocês, trazer um pouco dessa nossa experiência aqui dentro da plataforma, tá? O Alisson Pastinha, na verdade, ele reflete, né, aquelas pastinhas de documentos, né, que os trabalhadores carregavam debaixo do braço, carregam debaixo do braço, aparece na frente das empresas lá para poder mostrar as informações, ou os documentos, ou o próprio currículo, né? Tem currículo até mesmo escrito à mão, não é mesmo, Alisson? É isso mesmo. Então, aí nesses anos de experiência a gente já recebeu de tudo, né? E uma das coisas mais marcantes que existe hoje no mundo industrial, aí nesse mundo operacional, é você receber justamente esses currículos e esses documentos dentro de uma pastinha, né, Márcio? Como você mesmo falou. Então, a gente tem aí casos onde até o próprio trabalhador, como ele não tem nenhum computador em casa, ele acaba comprando aquelas fichas e aí vai preenchendo as informações dele ali. Ou muitas vezes não compra nem as fichas, acaba preenchendo uma folha de caderno, o que é muito pior, né? Então, a nossa ideia com o Pastinha é entregar essa informação desse trabalhador de forma concisa para a empresa, para que ela consiga aproveitar esse trabalhador. Porque muitas vezes não é porque ele tem um currículo ali que está sem diagramação que ele é um mau profissional, ele só não tem essa habilidade técnica, né? Então, a nossa ideia é facilitar justamente esse material aí para esse trabalhador. Então, diante disso, a gente criou aí as nossas plataformas, né? A primeira, que é o xodó aí dos trabalhadores, é o aplicativo do trabalhador brasileiro, né? Então, a gente criou um app onde esse trabalhador, ele consegue aí estar instalando no celular dele de forma gratuita, ele pesa menos que uma música, é muito leve, então, através desse aplicativo, ele vai preencher algumas informações. Quando ele está preenchendo essas informações já com inteligência artificial, então tirando foto da documentação, etc., o próprio aplicativo faz a leitura desses dados para que não tenha que evitar ao máximo o erro de digitação desse candidato, né? E ele está fazendo o upload dessas informações. O Márcio está tentando Eu estou mostrar tentando isso mostrar, mas é difícil. Enfim, ali, mas ó. é um aplicativo que você consegue baixar nas lojas, né, gratuitamente. Então você aí está nos assistindo, é só digitar pastinha, não tem outra. O nome é justamente para poder se diferenciar e ser lembrado, não, olha. E a pessoa pode baixar gratuitamente aqui o aplicativo e inserir as informações pessoais para poder já estar concorrendo às vagas e fazendo parte da brincadeira, vamos dizer assim. Então, nós somos justamente uma startup voltada para a área operacional industrial temporária. A gente se posiciona dessa forma porque nós vamos ser a principal fonte aí de captação nas indústrias, né? Alinhado junto com os nossos anos de experiência. E aí, do lado da empresa, a gente tem aí um portal, né? Então, através desse portal que a empresa consegue achar você, candidato, que está nos assistindo aí, mas também está lançando, divulgando essas vagas, né? Então, você, empresa também que está nos assistindo, você também vai conseguir estar lançando essas vagas e estar buscando esses candidatos. Então, aquela comunidade
que hoje não existe, né? Não tem uma plataforma que tenha essa comunidade da área do setor industrial, operacional, hein? A gente está criando isso para você. Então, esse é o nosso papel fundamental aqui com essa solução. Tá? Eu vou Então vamos tentar mostrar de forma breve como que é esse portal. Ele é muito, na verdade, ele é muito simples de se mexer, né? De todas as empresas que, quando elas fazem o contato com a gente, você tem aí abaixo os links aí para poder fazer o contato com a gente, e a gente oferece um período de testes também, uma quantidade específica de testes, para que você possa conhecer as informações. Então, se você tem, às vezes, uma pessoa que você quer fazer a contratação aí, utiliza o portal que você vai ver como que ele é simples de se fazer. Tá? E aí o Alisson vai agora fazer uma breve demonstração para a gente aqui de como que é esse portal, né, Alisson? Como que é a entrada dele aí e de que forma que a empresa pode contratar em menos de 24 horas. Correto, Márcio. Então, aqui a gente tem a nossa tela inicial do portal, vou começar por ela, e depois a gente fala da parte da contratação. Então, aqui essa tela inicial, ela é bem simples, você basicamente vai precisar de um login e senha, obviamente que tem um processo para cadastrar sua empresa aqui dentro, mas ele é bem tranquilo, tá? Então, clicando aqui no botão de entrar, você vai preencher a soma e vai clicar no botão de entrar, a gente vai ter algumas informações. Aqui a gente está vendo algumas informações até administrativas, coisas que no login de empresa ele não vai aparecer, mas é tranquilo, eu vou passar pelas funções aqui que possuem, que vão ser liberadas para você, empresa, tá? Então, a gente tem um menu de acesso rápido aqui embaixo e a gente tem um menu superior aqui, tá? Nesse menu superior, a gente tem a parte de relatórios, caso você queira emitir algum relatório com esses candidatos, com essas vagas. Nós também temos aqui um menu de cadastros, onde você pode estar consultando os cadastros de candidatos, você pode estar consultando as suas vagas, estar cadastrando novas vagas através desse menu. A gente tem a parte de segurança, caso você queira estar alterando sua senha. E também a gente vai ter agenda aqui, tá? Na parte de agenda, são as entrevistas que você vai agendar com esses candidatos, perfeito? Então, clicando aqui na tela de cadastros, nós temos aqui o cadastro dos candidatos e os cadastros das vagas, tá? Na tela de vagas, então, basicamente, você vai ter aí uma listagem sobre as vagas que estão abertas para sua empresa, ou enfim, que você queira abrir aí para sua empresa, vai ser através dessa tela aqui, tá? Então, aqui a gente já tem algumas vagas em aberto, obviamente que para vocês, no momento inicial, não vai estar aparecendo, porque vocês são uma nova empresa, então vai estar zerado o seu perfil. Porém, como a gente tem um login administrador, ele está aparecendo todas as vagas que estão em aberto, né? Clicando aqui na opção nova vaga, eu consigo estar criando essa nova vaga dentro do portal. Tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo de uma vaga, né? Vou abrir uma vaga só para a gente poder fazer o processo completo aqui por dentro. Vou colocar o meu usuário mesmo como responsável. Aqui eu posso estar selecionando um projeto, ou seja, um dos projetos que a gente atua com o Pastinha. Então, você pode estar se cadastrando aqui para estar filtrando essa vaga pelo projeto. Nesse caso aqui, eu vou deixar em aberto. Eu posso estar selecionando também o estado dessa vaga. Então, eu vou colocar Vitória aí. Cidade de Vitória e Estado do Espírito Santo. Eu posso estar selecionando se essa vaga é exclusiva para PCD, ou seja, se essa vaga é para PCD. Caso ela não seja, eu apenas não seleciono essa opção. E aqui é algo bem interessante. Se essa vaga se essa vaga for para um trabalho em espaço confinado, eu posso estar vindo aqui e selecionando a ANR específica para esse tipo de trabalho, tá? Por que é importante ter essa informação? Por mais que o candidato não tenha o treinamento, você já pode estar dando um indicativo para esse candidato que ele trabalha em um espaço confinado. Então, essa é uma forma tanto de você receber esse treinamento, como você está se comunicando com esse candidato, tá? Aqui na descrição da vaga, eu só vou inserir uma descrição de teste. E aqui em benefícios também. Então, aqui, basicamente, na descrição, é importante que você insira toda a descrição dessa vaga, o que ela tem de requisitos, e em benefícios, os benefícios que você fornece, que a sua empresa vai fornecer. Perfeito? É importante frisar que esse campo de descrição de benefícios, ele é um campo livre. Então, o que isso significa? Significa que ele pode ser uma vaga de CLT, pode ser vaga de PJ, pode ser até para estágio, né?
Então, isso aí dá essa facilidade, essa versatilidade aí para que o aplicativo possa oferecer vagas para qualquer tipo de emprego. Perfeito, correto, isso mesmo. A gente já teve, inclusive, vagas de estágio abertas aqui dentro e justamente a empresa pôde utilizar esse campo para estar fornecendo essa informação para o candidato, né? Então, aqui clicando em salvar, você basicamente vai ter que dar um aceite aqui, você é responsável por essa vaga, né? Para que a gente não tenha aí as ghost vagas, né? Que são as vagas fantasmas. Então, aqui a gente tem uma vaga efetiva, a empresa está se responsabilizando por isso. E a partir desse momento, eu já tenho a vaga criada aqui, perfeito? Na criação da vaga, a partir desse momento, eu já posso estar verificando se algum candidato se cadastrou essa vaga, posso estar, caso alguém tenha se candidatado, eu posso estar agendando essa entrevista, eu posso estar desativando essa vaga, eu posso estar editando essa vaga, eu tenho que alterar alguma coisa na descrição que acabou passando despercebido. Eu venho aqui e posso estar alterando essa descrição, tá? Eu vou me candidatar à vaga aí agora, tá? Então, o Márcio já se candidatou à vaga, a gente tem aqui agendar a entrevista. Então, nesse agendamento da entrevista, a gente vai conseguir saber aí quais são os candidatos que já se inscreveram para essa vaga. Então, em lista de candidatos, aqui ele irá aparecer todos os candidatos, né? Nesse caso, só está aparecendo o Márcio. A gente tem coisas interessantes aqui, como a data de cadastro desse candidato. A gente também tem o status desse candidato, então a gente tem, por exemplo, alguns traqueamentos aqui. Se esse candidato já se cadastrou, se aplicou para 2 ou mais vagas, ele vai trazer aqui o laranjado. Se esse candidato já foi aprovado para alguma vaga da minha empresa, ele vai trazer o traqueamento aqui verde. Então, aqui você consegue estar reaproveitando candidatos que já trabalharam com você, tá? Então, nesse caso, eu posso estar também filtrando aqui, eu quero candidatos que já foram contratados pela minha empresa, porque eu quero saber quem de toda essa lista. Obviamente que aqui a gente está falando de uma candidatura, né? A gente já teve vagas aqui com 500 candidaturas, então pode estar filtrando aqui por já contratado, tá? Nessa opção aqui, ele vai fazer o filtro. Obviamente que o Márcio, como ele já foi contratado, ele vai aparecer aqui no filtro. Mas digamos que fosse outro filtro, por exemplo, não se aplicou, então ele não traria o Márcio, né? Nesse caso aqui, eu quero os que já foram contratados, tá? Então ele traz o nome, a função desse candidato, também o estado e a cidade dele, e aqui eu tenho algumas funções interessantes. Como, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista com esse candidato em loco e vou estar com o computador, eu não preciso fazer a impressão no currículo dele. Eu tenho essa informação em mãos, tá? Então, aqui eu tenho acesso aos dados pessoais e profissionais, tenho histórico profissional, tenho os objetivos desse candidato. Mas eu quero fazer uma entrevista com esse candidato e quero levar um currículo para eu poder anotar. Não tem problema, você tem aqui a opção para poder estar fazendo a impressão desse currículo. Então, você tem aqui um currículo já pré-diagramado para você. Você pode estar fazendo aí anotações no currículo desse candidato, tá? Ele abriu aqui em uma outra tela o currículo para mim, porque eu estou apenas com a tela do essa guia aqui compartilhada, tá? Mais para frente eu vou estar mostrando aí para vocês esse currículo. É importante dizer, pessoal, que essa é uma plataforma que ela vai disponibilizar uma visualização, né, não só daquele momento que ele está contratando esse candidato, como também do histórico dele. Então, esse que é o grande diferencial que o Pastinha está dando, né? Além de fazer esse processo de cadastramento, da mobilização, do transporte dos documentos pessoais para as plataformas em si, fazer os agendamentos, né, fazer todo esse controle, né, que ele vai, obviamente, tudo isso se comunicando, promove essa agilidade que a gente está falando, ele também tem acesso a um histórico. Então, você imagina, por exemplo, se você fez uma obra, você, empresário, fez uma obra aí, ano passado, ou então participou de uma parada geral, e você quer lá contratar aquelas pessoas daquela cidade que você contratou, né? Então, você hoje tem essa plataforma aí que você pode simplesmente contratar ela e
fazer esse resgate dessas informações e até mesmo o convite novamente desses profissionais. Então, essa que é a ideia do Pastinha. Isso mesmo, Márcio. Aí, bem lembrado que você falou uma função interessante. A gente pode, além de estar identificando esses candidatos que já atuaram, que já se cadastraram nessas vagas, você, empresário, pode também estar convidando esses candidatos. Você vai fazer uma obra em determinado local, por exemplo, eu quero uma região específica, eu posso estar filtrando aqui pela região, né? Pela região específica que eu desejo. E aí, através dessa região, eu posso estar buscando aqui os candidatos, não só através de região, como também eu posso estar fazendo aí busca por texto, tá? Eu quero um auxiliar administrativo, quero um mecânico de manutenção. Eu posso estar filtrando aqui e estar convidando esse candidato para uma vaga. Então, eu posso estar clicando aqui em agendar a entrevista, eu seleciono a vaga que eu desejo e a data e a hora da entrevista, se ela vai ser online ou se ela vai ser presencial. Basta eu estar inserindo aqui, a gente já tem uma API que consulta, então, inserindo aqui, ele já traz o endereço completo, caso o CEP do local já tenha a rua, ele vai trazer a rua, caso não esteja, ele vai trazer a cidade e o estado já preenchido automaticamente para você. E se você quiser inserir, por exemplo, o telefone que você vai entrar em contato com esse candidato, você pode estar inserindo aqui dentro, tá? Nesse caso aqui, eu estaria convidando esse candidato para a minha vaga. Mas, voltando agora para a nossa vaga ali, que a gente abriu, eu vou convidar o Márcio para uma entrevista. Então, clicando aqui em cima do Márcio, em cima dessa seleção, eu consigo estar convidando o Márcio para essa entrevista. Pessoal, só uma função interessante que eu acabei esquecendo de informar, é com relação aqui ao recusar. Então, a gente tem a opção aqui de recusar esse candidato, ou seja, não avançar com ele para a entrevista. O que vai acontecer com esse candidato? Ele vai estar recebendo aí uma negativa tanto no aplicativo quanto no e-mail. E aqui a gente tenta ser o mais transparente com esse candidato possível e o mais tranquilo para que ele não se sinta acanhado ali em buscar outras vagas, né? E que ele note que essa vaga realmente é verdadeira, né? Que tem alguém por trás, tá? Uma empresa por trás, né? Então, aqui, basicamente, eu posso estar agendando, então, a entrevista. Então, eu vou colocar aqui entrevista online via telefone. Eu seleciono a data, seleciono o horário que eu desejo. Então, por exemplo, eu quero para hoje às 15 horas. Então, o candidato, vou informar aqui um telefone, e o candidato vai receber essa informação lá no aplicativo. Então, a partir do momento que eu agendei a entrevista, o Márcio já recebeu uma notificação lá no aplicativo dele com relação ao convite dessa entrevista. E aí o Márcio ele tem duas opções. Ele pode tanto aceitar o convite da entrevista, quanto ele pode recusar, tá? E aqui dentro do sistema, como que vai funcionar agora? Então, a partir desse momento que o Márcio aceitou, ele já informou ali para nós que aceitou, ele já vai aparecer para nós aqui na agenda, tá? Então, a ideia é justamente essa, que você tenha todo esse ambiente organizado para que você tenha uma organização com relação a todas essas entrevistas. Aqui a gente está falando de um candidato apenas, mas a gente sabe que as vagas normalmente têm 20, 30, 100 candidatos, né? É algo comum de se acontecer. Então, muitas vezes você vai filtrar e você tem essa organização aqui na sua agenda. Com relação à agenda, você vai conseguir estar verificando aí o tipo da entrevista, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma entrevista, então, remota, né? Ela não é em loco. E com o candidato e para qual vaga esse candidato vai estar se aplicou, né? Então, a gente consegue estar acompanhando através desta agenda aqui. E, além disso, a gente tem uma outra opção aqui dentro do portal, tá? Então, na tela de entrevistas, é onde você vai conseguir acompanhar, eu diria que é uma das telas mais importantes aqui do sistema, porque é onde você vai conseguir acompanhar todo o andamento desse candidato. Seja o momento que você enviou um convite para ele, que você convidou ele para uma entrevista, seja o momento que você recusou ele numa entrevista, seja o momento que você aprovou ele numa entrevista, ou que ele cancelou aí o convite dessa entrevista, né? Então, aqui eu vou filtrar pelo Márcio, né? Obviamente que para mim ele aparece
todas as entrevistas que tem dentro do sistema, mas para vocês ele vai aparecer só a da sua empresa, né? Então aqui eu tô filtrando a entrevista já, o candidato, né? Então filtrei pelo nome do Márcio. E na segunda página aqui eu já vou ter a entrevista que a gente acabou de realizar ali, o convite dessa entrevista. Então o Márcio ele já aceitou, né? O convite da entrevista, tá? Só um pouquinho que ele perdeu o filtro aqui. Filtrar novamente. Enquanto ele carrega aqui. Deu certo. Então, aqui eu tenho os dados sobre a vaga, né? Ou seja, a data e a hora que essa entrevista foi agendada. Eu tenho o status desse candidato. Então, nesse caso aqui, o Márcio ele já aceitou. Então, ele aparece aqui como agendado. Se ele não tivesse aceitado, ele ia aparecer para mim como convidado. Ou seja, esse candidato ainda não deu uma resposta. Caso ele não tivesse aceitado, ele ia aparecer aqui como cancelado. Se ele tivesse recusado essa entrevista, né? Então, aqui a gente tem os detalhes do candidato, a gente consegue ter acesso. No meu caso, como eu tenho um login de administrador, ele aparece para mim documentos e exames. Porém, você como empresa, ele só vai aparecer essas informações a partir do momento que você aprovar esse candidato na vaga. Isso por questões da LGPD, tá? Então, a gente tem acesso aqui para poder dar suporte, caso o candidato precise de alguma informação. Mas no caso do perfil de vocês, ele vai aparecer apenas essas outras abas, e só a partir do momento que ele se torna um colaborador da sua empresa, aí sim você vai conseguir ter acesso a essa documentação, perfeito? Aqui eu vou aprovar, então eu posso estar detalhando o candidato, posso estar detalhando a vaga, posso estar fazendo a impressão aqui do currículo novamente, caso eu queira armazenar isso no meu arquivo. É algo que a gente não aconselha, né? Porque está em nuvem, então não tem risco aqui de perder, está tudo espelhado, tem segurança em 3 fatores aqui. A gente consegue estar editando o link do convite da entrevista. A gente consegue estar aprovando esse candidato ou reprovando esse candidato. Então, nesse caso aqui, eu vou estar aprovando o Márcio, né, na entrevista. Fiz a entrevista com ele, aí executei a aprovação. Aí ele vai carregar e ele vai alterar o status desse candidato aqui para mim, tá? Ou reprovei o candidato, ele já vai alterar também o status para reprovado. Então, a gente tem aqui alguns status que podem ser consultados através desta tela aqui. Obviamente que a partir do momento que você tiver aí um histórico, né, de todos os seus candidatos, você vai ter aqui um arquivo bem grande com todos esses candidatos que já passaram pela sua empresa, que se tornaram colaborador, que não se tornaram colaborador, que deixaram, pararam aí no meio do processo seletivo. Então, aqui a gente já tem o status de aprovado, né? Então, a partir desse momento aqui, eu já consigo, vocês como empresa já conseguiriam ter acesso a essa documentação desse candidato, tá? Eu só não vou deixar nessa aba de documentos porque tem alguns dados pessoais, obviamente, né? Então a gente tenta minimizar isso daqui, perfeito? Beleza, Alisson, acho que essa é a ideia, né? A gente mostrar aí a plataforma mesmo, como é que ela é operacionalizada, ela é muito simples, só que esse vídeo a gente teve a ideia aí de utilizar ele, a gente vai utilizar ele como uma espécie de treinamento para as empresas. Geralmente algumas dúvidas aparecem, né? Porque é um conceito novo. Em alguns momentos, por onde eu passei apresentando aí a plataforma, fui questionado por algumas empresas de RH com relação a essa tal agilidade que a gente propõe. O problema é que as empresas têm se confundido, essas empresas de RH têm se confundido um pouco com esse conceito, que não é o conceito de recrutamento e seleção. Aqui a gente está falando de mobilização. Aqui a gente está falando de trazer esses caras com o máximo de urgência para dentro dos projetos, ou dentro das obras, ou dentro dos contratos que eles estão atuando, né? Então, você imagina aí, por exemplo, uma situação de, por exemplo, um vazamento de uma caldeira de recuperação dentro de uma indústria, né? Então, no outro dia, esses caras têm que estar lá dentro.
Então, não é fazer entrevista de emprego, é fazer recolhimento de informações, de documentos e treinamentos para colocar esses caras devidamente credenciados dentro das áreas. E esse é o conceito do Pastinha. A gente iniciou, a gente projetou esse aplicativo com a ideia de justamente fazer essa agilidade na transferência de informações, transportar para o próprio colaborador, ou para o próprio candidato, a responsabilidade pela própria documentação, né? Então, ele que é o próprio responsável pelo próprio documento. Então, você vai chegar e vai contratar o seu João, que mora lá no interior da Bahia, né? De soldador, você vai falar para o seu João, pô, o senhor tem que atualizar aqui seu treinamento, tá? Ou seu comprovante de residência. E isso vai ser feito em tempo real agora. Então, com certeza, isso vai vir muito mais agilidade e mais economia, né, Wallace? Justamente. A gente tem até alguns casos já que a gente já conseguiu aplicar isso em prática, né? Até, por exemplo, a Cranfos, que a gente teve 500 candidatos, precisou mobilizar um contrato lá que eles ganharam de última hora. Então, eles tiveram aí mais ou menos 15 dias para conseguir todo esse efetivo e tiveram aí aproximadamente 500 candidatos para 80 vagas, né? Que é um caso bem interessante que, vamos dizer assim, relata bem a realidade hoje dessas empresas, né? Que atuam nessas grandes indústrias. Muitas vezes você está indo para um ambiente que você não conhece, um local onde você não tem conhecimento dessas fontes de captação. A gente fala muito sobre isso, né, Márcio? Desconhecimento sobre essas informações é muito importante. E a gente já criou o aplicativo justamente pensando no candidato, na facilidade desse candidato. Por isso que a gente criou um aplicativo, não um site como tem em outras plataformas, né? O candidato, muitas vezes o soldador, o carpinteiro, ele não tem um computador, mas pode ter certeza que toda obra que ele for, ele vai ter o celular dele, né? Ele vai ter o celular no bolso, porque é um bem que ele precisa falar com a família, onde ele tem o entretenimento dele, então muitas vezes ele está lá no alojamento, ele tem esse entretenimento através do celular. Então, o aplicativo ele foi pensado justamente para esses candidatos, então por isso que ele tem os botões grandes. Essa foi uma das sacadas aí que a gente pensou justamente nesses candidatos, né? Então, teve um estudo, obviamente, em cima disso, mas é bom deixar isso bem evidente, que essas empresas têm tido sucesso nessa mobilização de trabalhadores operacionais temporários. Muito bom. Então, pessoal, tá aí a plataforma, tá pronta para recebê-los, né, para as empresas. Obviamente, o Pastinha também é livre para baixar, né, gratuitamente para qualquer candidato, mas esteja à vontade aí para poder acessar as nossas plataformas, o nosso site aí, fazer uma busca e um teste, né? Fale com a gente, vai falar com o Alisson aí, com a nossa turma, para poder entender a sua demanda. Não tem tamanho, tá? Pode ser um candidato só. É claro que ela é preparada para receber grandes volumes, mas eu acho que o principal é organização. Você tem ali um auxiliar administrativo virtual, né? Que vem com toda uma caixa de experiência. Hoje nós estamos aí há quase 30 anos atuando dentro da área, né? Temos um conhecimento de sobra no assunto. Então, você vai contratar uma plataforma que está vindo aí com toda essa caixa de experiência para poder te auxiliar a entrar nos contratos e organizar o teu processo admissional aí. Não estamos propondo substituição de ninguém, né? Departamento de RH, né? Às vezes a menina do RH está lá preocupada, vou perder meu emprego. Não, pelo contrário, é a ferramenta que você vai ter aí de apoio, de organização do teu processo. Tá? Então, você que trabalha com RH, por exemplo, eu acho que mostra essa ferramenta, é uma melhoria. Você está aí levando inovação para o teu setor e para a tua empresa. Tá? Essa que é a ideia. E, no final das contas, sabe qual é o resultado disso? Emprego, economia girando, né? As pessoas literalmente tendo comida na mesa, né? Então, essa que é a nossa ideia. Vamos todo mundo junto aí para essa, né, Alisson?
É isso mesmo, pessoal. Só acho que o Pastinho só vem para agregar, né? Ser um braço a mais, então a gente não tem nem muito o que questionar, né? Só testar, lançar a vaga e você vai ver que as coisas vão começar a acontecer e o processo vai começar a ser padronizado, né? Esse é o principal objetivo da ferramenta, agilizar esse processo. Legal, pessoal. Então, vamos encerrando essa aqui, né? Essa nossa primeira webinar aqui. A gente pretende fazer outras. Se vocês tiverem mais sugestões ou dúvidas, a gente pede que façam aí os comentários, compartilhem essa reunião com as empresas ou com quem você achar que isso deva chegar, né? Essa é a ideia, tá? A gente conta com todo mundo aí para que a gente faça um país de muito mais empregabilidade e, enfim, que a gente seja conhecido lá fora, né, como o país do comprometimento. Então, acho que essa que é a nossa ideia daqui para frente, né? É isso Muito mesmo, bom. pessoal. Valeu, pessoal. Grande Valeu, abraço e pessoal. até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.